270 homens partiram de Sevilha em 1519. Apenas 18 voltaram. Entre eles, não estava o comandante que sonhou com a volta ao mundo. Esta é a história de como Fernão de Magalhães mudou o planeta sem viver para ver o resultado. 5 naus cruzaram o Atlântico sob bandeira espanhola, carregando a maior ambição náutica da época. Encontraram uma rota ocidental para as Ilhas das Especiarias. Magalhães, navegador português a serviço da Espanha, apostava tudo numa teoria ousada. O mundo era redondo e navegável. Bastava encontrar a passagem. A passagem veio na forma do Estreito Gelado da Patagônia, que hoje leva seu nome. Mas o preço foi alto. Dos 5 navios, apenas 3 sobreviveram: Trinidade, Vitória e Concepção. Motins, deserções e naufrágios já haviam dizimado a expedição antes mesmo de chegarem ao verdadeiro desafio. O oceano que batizaram de Pacífico revelou-se o maior tormento. Durante 3 meses intermináveis, as naus flutuaram à deriva num vazio azul sem fim, sem vento para empurrar as velas, sem comida nas despensas, sem mapas confiáveis. O escorbuto corroía os homens por dentro. As gengivas sangravam, os dentes caíam. Ratos viraram iguaria. Couro fervido era banquete. Alguns mastigavam serragem apenas para enganar a fome que devorava seus estômagos. Quando finalmente avistaram terra nas Filipinas, muitos já estavam mortos. Os sobreviventes, esqueletos ambulantes, encontraram frutas frescas, água limpa e nativos curiosos. Para a tripulação, era salvação. Para Magalhães, era oportunidade. O navegador viu nas ilhas mais que um porto seguro. Viu uma missão espiritual, distribuiu presentes, firmou alianças e começou a converter caciques locais ao cristianismo. A ponte entre 2 mundos foi Henrique, um escravo malaio que falava a língua austronésia local. Através dele, Magalhães negociou, batizou e diplomou. Na ilha de Cebu, as alianças floresceram. Em troca de ferro e proteção, líderes locais aceitaram a fé cristã e o domínio espanhol. Mas nem todos se curvaram. Na ilha vizinha de Mactão, o guerreiro Lapu-Lapu resistiu. Para Magalhães, isso era afronta pessoal. A arrogância custou-lhe a vida. Em 27 de abril de 1521, Magalhães desembarcou em Mactã com apenas 60 homens. Era madrugada, a maré estava baixa. As naus não conseguiam se aproximar da praia. Do outro lado, mais de 1000 guerreiros armados esperavam. A batalha foi rápida e brutal. Cercado, ferido, sem apoio, Magalhães lutou como pôde. Mas flechas rasgaram o ar. Lâminas cortaram a carne. Ali, naquele Recife ensanguentado, caiu o homem que ousou contornar o mundo. Sua morte fragmentou-se em versões contraditórias. Alguns falam em honra militar, outros em ritual de sacrifício, outros ainda em traição de última hora. Com a morte do comandante, a expedição entrou em colapso. Disputas internas, medo constante, dúvidas sobre liderança. A Concepção, já variada, foi queimada nas águas filipinas. Restavam apenas Trinidade e Vitória, carregando os destroços de um sonho. Mesmo assim, os sobreviventes persistiram. Chegaram às Molucas, as lendárias Ilhas das Especiarias. Ali encontraram cravo, noz moscada, canela, pimenta, o coração do comércio oriental, o motivo de toda a epopeia. Mas a tripulação, reduzida a poucas dezenas, decidiu se dividir. A Trinidade tentaria retornar pelo Pacífico, evitando o controle português. A Vitória seguiria pelo caminho tradicional, contornando a África. A escolha foi decisiva e trágica. A Trindade fracassou. Foi capturada pelos portugueses nas Marianas. Seus sobreviventes morreram nas prisões. A Vitória, sob comando de Juan Sebastião Elcano, enfrentou o impossível.
contornou o Cabo da Boa Esperança com uma tripulação dizimada pela fome e pelas febres. Durante meses, lutou contra ventos furiosos e correntes traiçoeiras. Era uma casca de madeira guiada por fantasmas. Em 6 de setembro de 1522, quase 3 anos após a partida, a Vitória entrou no porto de Sanlúcar de Barrameda. Apenas 18 homens desceram, exaustos, barbudos, irreconhecíveis, mas triunfantes. Nos porões havia toneladas de especiarias tão valiosas que pagaram toda a expedição com lucro. Ali terminava a primeira volta completa ao planeta Terra. Não era mais apenas uma viagem, era o nascimento de um mundo conectado, a prova definitiva de que o globo era navegável. Os mapas mudaram para sempre. Pela primeira vez, o ser humano circundara o planeta com as próprias mãos. Mas a que custo? Taxa de sobrevivência de apenas 6,7%. 252 homens perdidos, entre ondas, fome e batalhas. O próprio Elcano, herói da volta, foi esquecido pela história. Recebeu um brasão, um prêmio modesto e depois o silêncio. Magalhães, que iniciou, mas não terminou a viagem, permaneceu na memória. Ironicamente, Portugal, sua terra natal, não reconheceu a façanha. Para o reino, ele havia traído sua bandeira. Sua esposa morreu meses após sua partida. O único filho faleceu logo depois. Não houve herdeiros nem homenagens em casa. Hoje, 500 anos depois, museus como o World Heavy Discoveries no Porto recriam a viagem com simulações interativas. Réplicas da Vitória navegam pelos mesmos mares para documentários. Nas Filipinas, Lapu-Lapu é celebrado como herói nacional anticolonial, com monumentos visitados por 500 mil de turistas por ano. O debate continua vivo. Magalhães foi pioneiro visionário ou agente imperialista, herói da navegação ou traidor da pátria? A verdade talvez esteja no meio do oceano, entre as correntes que ainda carregam a memória daqueles que partiram em nome da descoberta. A primeira volta ao mundo provou que nosso planeta é menor do que imaginávamos, mas também revelou que os sonhos humanos podem ser maiores que qualquer oceano. Custou 252 vidas, mas abriu as portas para o mundo conectado que conhecemos hoje. Se esta história te impactou, deixa um like e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que também ama grandes aventuras históricas. Nos comentários, conta qual parte mais te marcou: a travessia do Pacífico, a morte de Magalhães ou a volta heróica da Vitória. Até a próxima jornada pelos mares da história.